一生要想得着捷径，心境大到变化，活出一个有意义的人生，尽到受造之物的本分，得接受神的刑罚审判，让神的管教击打不离开，使你脱离撒旦的摆布，脱离撒旦的权势，活在神的光中。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。Graças a Deus. Cantar esse hino das palavras de Deus é muito emocionante para mim. Eu costumava viver sob os venenos de Satanás, como se destacar e trazer honra a seus ancestrais. E o homem luta para subir. A água flui para baixo. Eu buscava constantemente a fama e o status, ambos fraudados, estragados por Satanás, preocupado com ganhos e perdas para fazer meu nome. Era um jeito doloroso de viver. Só quando passei pelo julgamento, castigo e disciplina das palavras de Deus, passei a entender um pouco sobre a minha natureza corrompida. E ganhei alguma clareza sobre a essência e as consequências de buscar fama e status. Amém. Graças a Deus. Finalmente comecei a despertar e sentir remorso. Eu não queria mais viver assim. Só queria buscar a verdade e realizar meu dever direito para satisfazer a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu lembro que, em setembro de 2016, entrei para a equipe de hinos para realizar meu dever. Pouco depois, nosso líder chegou até nós para discutir a escolha de um líder de equipe. Eu fiquei animado assim que eu soube disso. E comecei a comparar os possíveis candidatos na minha cabeça. Outros irmãos e irmãs da minha equipe eram jovens demais ou não tinham habilidades suficientes. Só tinha o irmão Lee. A comunhão dele sobre a verdade era bem prática e ele entendia um pouco da obra. Além disso, ele tinha uma personalidade calma. Eu achava que havia boas chances de ele ser escolhido. Mas a minha comunhão também não era ruim. Eu era especialmente um bom aprendiz e rápido em aprender coisas novas. Também era bom em ter uma visão geral das coisas. Então pensei que minhas chances de ser eleito seriam melhores que as dele. Mas todos na equipe eram novos nos deveres. E ainda não tínhamos trabalhado juntos o bastante, então não nos conhecíamos muito bem. Eu ainda não sabia se iam me escolher. Então, sugeri ao líder que ele listasse todos os deveres que cada um de nós havia cumprido e designasse alguém para liderar a equipe temporariamente. Todos concordaram. Fiquei secretamente satisfeito. Eu achava que tinha um bom histórico de deveres. Então eu, provavelmente, ganharia a eleição. No dia seguinte, fui para a reunião cheio de confiança. Mas, para minha surpresa, o irmão Lee acabou sendo escolhido. Fiquei muito decepcionado na hora. Mas, para me poupar, fingi que estava tudo bem e disse: graças a Deus. De agora em diante, vamos todos trabalhar juntos para cumprir nossos deveres. Mas, no fundo, eu não conseguia aceitar. Senti minha energia drenada na volta para casa. Eu não conseguia conceber aquilo, em que o irmão Lee era melhor que eu. Eu simplesmente não conseguia aceitar. Achava que claramente tinha muito talento, então não me escolher não seria desperdiçar tudo isso? Daí senti que precisava provar meu valor e mostrar aos outros do que era capaz. Embora eu parecesse calmo por fora, eu estava silenciosamente competindo com o irmão Lee. Eu me dediquei aos estudos para melhorar minhas habilidades e conseguir superá-lo. Comemorei silenciosamente quando vi que ele demorava a aprender pensando. A verdade apareceu. Você não é tão bom assim. Com o tempo, os nossos irmãos e irmãs vão ver quem é o melhor também. Eu me alegrava com todo o erro que ele cometia, pensando comigo mesmo. Você tem o necessário? Agora vão ver como você realmente é. Ver o irmão Lee resolver os problemas dos outros me deixou enciumado. Eu achava que também tinha aquele tipo de experiência prática. E se eu fosse líder da equipe, também seria bom em comunicar. Especialmente quando discutíamos a obra. Independentemente do que o irmão Lee sugerisse, eu me esforçava para dizer algo mais compreensível e criterioso. Lembro que, numa reunião, enquanto discutíamos ideias para um hino,
O irmão Lee deu uma sugestão muito boa. Mas eu pensei que, se eu aceitasse, faria ele parecer melhor do que eu, não? Então, como manteria minha cabeça erguida? Eu saí discordando e dei uma sugestão diferente. Mas o grupo acabou acatando a ideia dele. Foi como um tapa na cara. Ver os irmãos e irmãs discutindo animados me deixava ainda mais incomodado com o irmão Lee. E eu não tinha mais interesse em ouvir. Eu me lembrava do dever que tinha cumprido antes. Enfim, eu tinha sido líder de equipe. Irmãos e irmãs me admiravam. Mas agora, eu não era mais líder de equipe. E ele parecia melhor que eu a todo momento. Se eu soubesse que isso aconteceria, não teria ido lá cumprir meu dever. Depois da reunião, meus pensamentos estavam agitados e eu estava me sentindo sombrio por dentro. Vagamente consciente de que eu não estava bem. E eu orei a Deus e essa passagem Amém. das palavras dele vieram à minha cabeça. Antes de criar vocês, eu já conhecia a injustiça que existia no fundo do coração dos homens. E conhecia todo o engano e desonestidade dos corações. Portanto, mesmo que não haja vestígios quando as pessoas praticam coisas iníquas, eu ainda sei que a injustiça que é guardada em seu coração supera a riqueza de todas as coisas que criei. Cada um de vocês ascendeu ao ponto mais alto das multidões. Vocês ascenderam para ser os ancestrais das multidões. Vocês são extremamente arbitrários e correm fora de controle entre todos os gusanos, procurando um lugar de calma e tentando devorar os vermes que são menores que vocês. Vocês são maliciosos e sinistros em seu coração, superando os fantasmas que afundaram até o fundo do mar. Vocês moram no fundo do estrume, perturbando os vermes de cima a baixo para que não tenham paz, lutando uns com os outros por um tempo e depois se acalmando. Vocês não conhecem seu próprio status, mas ainda lutam contra o outro no estrume. O que vocês poderão ganhar com essa luta? Se realmente tivessem um coração de reverência por mim, como você poderia lutar um com o outro pelas minhas costas? Não importa o quanto o seu status seja elevado, ainda não passa de um vermezinho fétido no estrume? Você será capaz de criar asas e se transformar numa pomba no céu? As palavras de Deus expuseram toda a feiura de minha disputa por nome e ganho. Desde que me juntei à equipe de hinos, fiquei consumido pela ambição. Doido para alcançar alguma coisa, para que os irmãos e o líder me tivessem em alta estima. E eu conseguisse assegurar meu lugar na equipe. Durante o processo de seleção, tentei usar minha inteligência a meu favor, fazendo com que o líder promovesse uma eleição interina baseada nos deveres que cumprimos no passado. Eu fiquei com inveja quando o irmão Lee foi escolhido e alimentei uma atitude competitiva em relação a ele. Quando vi alguns problemas na obra dele, não mantive os interesses da igreja, nem tentei ajudá-lo. Mas só queria muito que ele fosse substituído por incompetência, o que me daria uma chance de obter aquele cargo. Eu estava empacado nos caracteres satânicos da intriga e na busca por nome e ganho. E meus atos eram completamente desprovidos da consciência ou razão. Era realmente desprezível e tóxico. Fiquei muito chateado e me repreendi quando percebi isso. Orei a Deus e pedi a Ele que me guiasse para praticar a verdade, para que eu não ficasse mais amarrado e preso ao meu caráter corrompido e satânico. É mesmo. Um dia, eu li essa passagem das palavras de Deus. Para cada um de vocês que cumprem seu dever, não importa quão profundamente você entenda a verdade. Se quiser entrar na realidade da verdade, a maneira mais simples de praticar é pensar nos interesses da casa de Deus, em tudo que faz e abrir mão de seus desejos egoístas, de sua intenção, motivos, face e status individuais. Coloque os interesses da casa de Deus em primeiro lugar. Isso é o mínimo que você deve fazer. Se uma pessoa que cumpre seu dever não consegue fazer nem mesmo isso, então como se pode dizer que ela está cumprindo o seu dever? Isso não é cumprir o dever da pessoa. As palavras de Deus me indicaram o princípio e a direção no cumprimento do meu dever. Que era deixar de lado meu desejo por nome e status. E colocar a obra da igreja acima de tudo. Desempenhando meus deveres da melhor forma possível. Assim estaria cumprindo o dever de um ser criado e teria um pouco de semelhança humana. Exatamente. Se eu buscasse nome e status e negligenciasse minha obra principal, não estaria cumprindo meu dever.
eu estaria resistindo a Deus e fazendo o mal. Graças a Deus. Verdade. É mesmo. Depois disso, eu me abri com meus irmãos e irmãs sobre isso tudo em um encontro. E revelei a minha própria corrupção. Eles não me menosprezaram. E o muro entre mim e o irmão Lee desapareceu. Graças a Deus. Depois disso, compartilhei ativamente a comunhão durante os encontros que ele promovia. E não debochei mais quando via falhas na obra dele. Em vez disso, eu oferecia sugestões e apoio. E quando eu o via ajudando irmãos e irmãs a resolverem seus problemas, não ficava com inveja como antes. E sentia que, na casa de Deus, nossos papéis são diferentes, mas nossas posições não. Isso mesmo. Eu só queria trabalhar em conjunto para cumprir nossos deveres de direito. É. Eu me sentia muito mais em paz quando colocava isso em prática. E mais tarde eu vi as bênçãos de Deus. Embora a nossa equipe tivesse a pior base musical, nós não demoramos até produzirmos a primeira canção em espanhol. E ela foi muito bem recebida por irmãos e irmãs. Graças a Deus. Graças a Deus. Cerca de 6 meses se passaram. E eu estava ficando mais acostumado à obra. Os irmãos e irmãs tendiam a aceitar minhas ideias quando discutíamos a obra. E eu normalmente liderava nossas reuniões mensais de equipe. Eu sentia que a minha necessidade por nome e status tinha sido satisfeita. Além disso, nessa época, nosso líder me colocou para conduzir mais a obra na nossa equipe. Ser admirado pelo meu líder daquele jeito fez com que eu me sentisse um talento valioso. Em dado momento, precisávamos de alguém para assumir uma tarefa extra. E apesar de ser algo que me interessava, fiz uns cálculos de cabeça. Isso não me colocaria nos holofotes e tomaria meu tempo. Então, se eu trabalhasse naquilo, provavelmente perderia a atenção que tinha. Mas se o irmão Lee assumisse a tarefa, eu poderia conquistar meu lugar na equipe. Encontrei todas as desculpas possíveis para negar e recomendei que o irmão Lee a fizesse. A verdade é que me senti culpado e inquieto na época. Mas continuei teimoso, querendo proteger a minha posição. O irmão Lee aceitou aquela tarefa pouco familiar. Ele se tornou negativo depois de encontrar várias dificuldades, o que refletiu no trabalho dele. Depois de ouvir isso, continuei não refletindo sobre mim. O irmão Lee ficava constantemente impossibilitado de participar da obra feita pela nossa equipe, então a maioria das questões, maiores ou menores, vinham para mim. Como resultado, meu desejo por nome e status só cresceu. Eu vi que havia alguns desvios e deficiências na obra dos irmãos e das irmãs que estavam atrasando nosso progresso. Isso me deixava muito ansioso. Eu estava no comando daquela obra, então, se algo desse errado, eu não sabia o que o líder ia pensar de mim. Eu seria visto como incompetente? Não consegui evitar e perdi a cabeça, e repreendi os irmãos e irmãs. Você chama isso de cumprir seu dever? Não consegue se concentrar? Quer parar de pisar na bola? Todos acabaram se sentindo realmente coagidos por mim. Uma outra vez, eu passei uns dias fora realizando meu dever, e quando voltei, vi que uma irmã fez um plano de obra sem discutir comigo primeiro. Aquilo me deixou muito bravo. Eu pensei, assim também já é demais. Você não tem o menor respeito por mim. Eu descontei totalmente nela. Enquanto isso, surgiu um problema atrás do outro na equipe. As minhas ideias não estavam sendo adotadas pelos irmãos e irmãs, e eles estavam até me dando feedback. Achei aquilo uma afronta e eu perdi a cabeça. Já que vocês todos pensam diferente, façam como acharem melhor. Aí, quando der tudo errado, vocês assumem a responsabilidade. Depois de desabafar, senti um tipo inexplicável de pânico e certa autorrepreensão. Eu pensei em como estava vivendo sob um caráter arrogante, sempre perdendo a cabeça com meus irmãos e irmãs. Deus aprovaria isso? Mas aí eu pensei, não estava fazendo aquilo pelo bem do meu dever? E quem entre nós nunca revelou um pouquinho de corrupção? Eu não tinha refletido sobre mim mesmo genuinamente. No dia seguinte, torci o tornozelo, enquanto jogava basquete. Começou a inchar como um balão e doeu muito. Eu não conseguia andar nem cumprir meu dever. Eu fiquei bem consciente de que aquilo era a disciplina de Deus. Só então eu comecei a refletir sobre mim mesmo. Todo aquele tempo, eu estava em busca de nome e status, sendo arrogante e repreendendo meus irmãos e irmãs. Passou tudo diante dos meus olhos, cena por cena, como um filme. Eu me odiei e me perguntei, por que eu nunca mudei
Porque não consegui evitar de me rebelar e resistir a Deus. Alguns dias depois, alguns irmãos e irmãs foram me ver e comunicaram comigo sobre a vontade de Deus. Também leram uma passagem das palavras dele que falavam especificamente do meu estado. Se virem alguém que é melhor do que elas o suprimem, iniciam um boato sobre ele, ou empregam algum meio inescrupuloso para que as outras pessoas não o admirem, e para que ninguém seja melhor do que qualquer outra pessoa, então isso é o caráter corrupto da arrogância e presunção, assim como da desonestidade, enganação e insídia. E essas pessoas fazem de tudo para alcançar seus objetivos. Elas vivem desse modo e, mesmo assim, pensam que são pessoas maravilhosas e boas. No entanto, elas têm um coração que teme a Deus? Em primeiro lugar, para falar do ponto de vista das naturezas dessas questões, as pessoas que agem dessa forma não estão simplesmente fazendo o que lhes agrada? Elas consideram os interesses da família de Deus? Elas só pensam em seus próprios sentimentos e só querem alcançar seus próprios objetivos, independentemente da perda sofrida pelo trabalho da família de Deus. Pessoas assim não são só arrogantes e presunçosas, são também egoístas e desprezíveis. Não têm nenhuma consideração pela intenção de Deus. E sem dúvida alguma, pessoas desse tipo não possuem um coração que teme a Deus. É por isso que fazem o que querem e agem arbitrariamente, sem qualquer senso de culpa, sem qualquer receio, sem qualquer apreensão ou preocupação e sem considerar as consequências. Elas não temem a Deus, acreditam que elas são de suma importância e veem cada aspecto de si mesmas como mais alto do que Deus e mais alto do que a verdade. Em seu coração, Deus é o menos digno de ser mencionado e o mais insignificante. E Deus não tem qualquer status no coração delas. Aqueles que não têm lugar para Deus em seu coração e que não reverenciam a Deus chegaram a entrar na verdade? Não. Então, quando andam normalmente por aí alegres, mantendo-se ocupados e consumindo muita energia, o que estão fazendo? Tais pessoas até alegam ter abandonado tudo para se despenderem por Deus e sofrido bastante. Mas, na verdade, o motivo, o princípio e o objetivo de todas as suas ações são beneficiar-se. Só estão tentando proteger todos os interesses próprios. Vocês diriam ou não que esse tipo de pessoa é terrível? Que tipo de pessoa diriam é aquela que não reverencia a Deus? Ele ou ela é arrogante? Tal pessoa é Satanás? Que espécies de coisas não reverenciam a Deus? Com exceção dos animais, todos aqueles que não reverenciam a Deus incluem os demônios, Satanás, o arcanjo e o que se contendem com Deus. As palavras duras de Deus, elas me magoaram. Eu vi que estava sendo arrogante, egoísta e ardiloso, agindo com total falta de reverência a Deus. Quando precisávamos de colaboração na obra da igreja, eu sabia muito bem que era relativamente adequado para isso. Mas para manter meu próprio nome e status, não me importei de fazer joguinhos. Isso comprometeu a obra na casa de Deus. Quando eu vi problemas na obra dos irmãos e irmãs que atrapalhavam nosso progresso, eu não trabalhei com os irmãos e irmãs para resolver. Em vez disso, achei que eles estavam me colocando para baixo, impactando a minha chance de me destacar. Então me aproveitei da minha posição para repreendê-los. E todos se sentiram coagidos e viveram num estado de sofrimento. Eu também não aceitava as sugestões deles. Fiquei de mau humor, perdi a cabeça e usei meu dever para extravasar, sem consideração nenhuma por como a obra da igreja seria afetada. Na verdade, eu não tinha nenhum talento real. Eu só tinha um pouco de interesse em música e alguma empolgação. Mesmo assim, Deus foi gracioso o suficiente para me dar essa oportunidade, para que eu pudesse progredir profissionalmente e na minha busca pela verdade. Em vez de aproveitar isso, insistentemente eu só buscava status e prestígio. Eu buscava meus próprios interesses, enquanto dizia que cumpria meu dever, explorando meus irmãos e irmãs como ferramentas para me ajudarem a progredir. Me faltava humanidade totalmente. Em todos os meus atos, eu fazia o mal e ofendia o caráter de Deus. Era nojento e odioso para Deus. Perceber isso me assustou e senti muita autorrepreensão. Chorando, eu orei para Deus. Ó Deus, eu errei muito. Eu não quero continuar me rebelando e competindo contigo.
E não quero continuar brigando por ganho pessoal. Estou pronto para me arrepender. Mais tarde, li essas palavras de Deus. O que Satanás usa para manter o homem firmemente sob seu controle? Fama e ganho. Então, Satanás usa fama e ganho para controlar os pensamentos do homem, até que tudo em que as pessoas consigam pensar seja fama e ganho. Elas lutam por fama e ganho, passam por dificuldades por fama e ganho, suportam humilhação por fama e ganho, sacrificam tudo o que têm por fama e ganho, e farão qualquer julgamento ou tomarão qualquer decisão para o bem de fama e ganho. Dessa forma, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis, e elas não têm nem a força nem a coragem para se livrar deles. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e caminham penosamente, sempre adiante, com grande dificuldade. Por causa dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai e se torna cada vez mais perversa. Dessa forma, portanto, uma geração após a outra é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Essa revelação das palavras de Deus me deu algum entendimento sobre a tática detestável e motivo maléfico de Satanás de usar fama e ganho para corromper as pessoas. Isso prende e magoa as pessoas, fazendo com que elas traiam e se afastem de Deus. É verdade. Nome e status são ferramentas que Satanás usa para acabar com as pessoas. É verdade. Fui influenciado e educado por Satanás desde pequeno e levado por filosofias como cada um por si e o demônio pega quem ficar por último. Distinguir-se e honrar seus antepassados. E o homem luta para subir, a água flui para baixo. Eu as adotei como lemas pessoais. Fiquei cada vez mais arrogante. E em qualquer grupo, competia por status para que os outros me admirassem. Mesmo depois de virar crente, eu sempre buscava nome e status, porque eu não estava buscando a verdade. Eu sofri e paguei um preço no meu dever por essas coisas. Me esforcei muito para melhorar minhas habilidades. Eu competi e rivalizei com os outros. Eu me achava importante sempre que fazia alguma coisa. Eu repreendia arrogantemente os irmãos e irmãs. Era insuportavelmente arrogante e convencido, e não havia nenhuma semelhança humana no meu modo de viver. Eu estava vivendo sob filosofias satânicas, me dedicando a obter nome e status. Eu não só magoei os outros, como fiz várias outras coisas detestáveis para Deus. Também afetei a obra da igreja com as minhas transgressões e atos maldosos. Nome e status me fizeram muito mal. É mesmo. Só então eu vi que filosofias satânicas como se destacar e estar em outro nível são falácias. E que viver sob essas mentiras só leva a mais corrupção e mal, fazendo com que as pessoas se rebelem e resistam a Deus e, no fim das contas, sejam punidas por Ele. Sim. Quando percebi tudo isso, eu senti que vinha tratando meu nome e status como se fossem salva-vidas aos quais eu tinha que me apegar de qualquer jeito. Eu estava muito cego, ignorante. Eu também vi que era uma senda contrária a Deus. É mesmo. Eu orei e me arrependi diante de Deus. Depois disso, sempre que pensava em buscar tais coisas no meu dever, eu sentia muito medo. Então orei para Deus e renunciei à carne. Além disso, me abri para meus irmãos e irmãs expondo minha própria corrupção. Após algum tempo, eu senti que tinha muito menos vontade de buscar nome e status. Graças a Deus. E comecei a ter uma noção de paz interior. Isso Amém. mesmo. Graças a Deus. Mais tarde, quando a igreja estava escolhendo um líder, meu desejo por nome e status reapareceu mais uma vez durante a votação. E começou uma batalha interna. Eu devo votar no irmão Lee ou em mim? Por um lado, eu não sou tão bom em resolver questões através da comunhão sobre a verdade. Por outro lado, se por acaso ele ganhar, como os outros vão me ver? Eu percebi que estava buscando fama e status de novo. E senti que esse tipo de pensamento era muito feio. Eu orei para Deus, renunciando e amaldiçoando esses pensamentos. Mais tarde, outra passagem das palavras de Deus veio à minha mente. Se o seu coração está cheio de pensamentos sobre como alcançar uma posição mais elevada, ou o que fazer na frente dos outros para conseguir que o admirem, então você está na senda errada. Significa que você está fazendo coisas por Satanás, está prestando serviço.
Se o seu coração está cheio de pensamentos sobre como mudar de modo que você ganhe cada vez mais a semelhança de um humano, esteja de acordo com as intenções de Deus, possa se submeter a Ele, seja capaz de reverenciá-lo. Mostre moderação em tudo que faz e possa aceitar completamente o escrutínio dele. Então seus estados ficarão cada vez melhores. É isso que significa ser alguém que vive diante de Deus. Sendo assim, há duas sendas. Uma enfatiza apenas o comportamento, realizando as próprias ambições, os próprios desejos, intenções e planos. Isso é viver diante de Satanás e viver sob seu império. A outra senda enfatiza como satisfazer a vontade de Deus, entrar na realidade da verdade, submeter-se a Deus, não ter mal-entendidos nem desobediência para com Ele, tudo a fim de alcançar a reverência a Deus e cumprir bem o seu dever. É isso que significa viver diante de Deus. Isso mesmo. Ponderando sobre as palavras de Deus, eu entendi que Ele olha para os motivos e perspectivas das pessoas e suas ações. Isso é muito importante. Se meu ímpeto é reputação, status e o desejo de que os outros me admirem, estou em uma senda contrária a Deus, que nunca vai me levar à verdade ou a ser aperfeiçoado por Deus. Isso mesmo. Eu me tornei disposto a corrigir meus motivos, e sendo eleito ou não um líder da igreja, estava pronto para me submeter aos arranjos de Deus e desempenhar meu dever direito. Graças a Deus. Mais tarde, quando chegou a hora de votar, eu avaliei os princípios e votei no irmão Lee. No fim das contas, ele foi escolhido para servir como líder da igreja. Eu fiquei bem com isso. Mesmo não tendo ganhado, eu não tinha arrependimentos. Porque finalmente coloquei a verdade em prática, me livrando assim das correntes do nome e status. Amém. Graças Eu também senti uma paz interna e estabilidade por praticar a verdade e satisfazer a Deus. Experimentei que o julgamento e o castigo de Deus são verdadeiramente a minha salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.